Galera, vamos para a explicação da semana 4, PET 5 de Educação Física do 5º ano do Ensino Fundamental. Nessa semana nós vamos também falar sobre trabalhar algumas atividades relacionadas à ginástica geral. Na primeira atividade, onde vem nos falar um pouco da ginástica rítmica, onde vem trazer sobre os 5 aparelhos que são utilizados dentro da prática da ginástica, sendo eles massas, fitas, corda, arco e bola. Então esses são os 5 principais aparelhos, né, os equipamentos utilizados para a realização, né, dos exercícios dentro da ginástica rítmica. Nessa atividade, os personagens da Turma da Mônica estão utilizando os aparelhos da ginástica e vamos dessa forma descobrir quais são eles, colocando a letra inicial de cada desenho para descobrirmos quais são esses aparelhos. Nós já sabemos quais são os aparelhos da ginástica geral, que são as massas, fitas, corda, arco e bola. Nessa lógica, nós vamos ter aqui a atividade, onde vem estar mostrando no caso aqui, a Mônica, no caso, né, realizando alguns movimentos e utilizando, né, de um dos equipamentos da ginástica rítmica. E aí o que acontece? Vamos observar esse primeiro aqui para ficar mais fácil. Vocês deverão analisar os desenhos que estão nesses quadradinhos. Por exemplo, esse aqui. Que desenho é esse? Você falar assim, ah, professor, isso aqui é uma abelha. Muito bem. A abelha, no caso, ela começa com qual letra? Você vai falar letra A. Então, se você colocar aqui, letra A. Depois você vai olhar esse desenho aqui. Esse desenho está um pouquinho difícil, mas ele remete a um robô. Ele parece um robô. O robô, ele começa com qual letra? Lá, pessoal, ah, o robô começa com a letra E. Muito bem. Então você vai colocar letra E. Depois você vai analisar a próxima imagem, próximo desenho. Esse aqui. Vai falar, ah, professor, isso é uma casa. A casa começa com qual letra? C. Por fim, nós temos esse último desenho, que é um olho, né, que começa com a letra O. Você adicionou as letras iniciais de cada desenho e vai formar o nome do equipamento da ginástica específica, né, que está utilizando no movimento aí, que vai formar, nesse caso aqui, nessa primeira, o arco. Então, nós temos aqui primeiro o arco. E assim sucessivamente, viu, galera? Nós vamos agora então para a próxima atividade. Você deverá estar considerando a mesma lógica para os outros exercícios aí. Nós temos aqui a segunda atividade, que vem convidar para poder estar conhecendo, né, um pouco do malabarismo e estar realizando. Onde vem trazer para os materiais, né, os aros, bolas, chaves, folhas de jornal, fita crepe. Esses são alguns materiais que podem ser utilizados para essa atividade. Ele vem falar que o malabarismo é uma forma de manipular objetos com agilidade e precisão. Essa manipulação aí, galera, é você pegar o objeto e fazer o que você querer com ele, né? O movimento que você desejar. Essa manipulação se dá porque você está agindo sobre esse objeto. E agilidade e precisão, porque você vai ter que ser o mais rápido, você tem que ser ágil nesses movimentos. E precisão, porque senão você pode deixar cair. E aí você, cuja arte está no grau de capacidade. Capacidade no intuito de fazer essas duas coisas sem deixar o objeto cair e de uma forma bem sincronizada. Os objetos podem ser variados, sendo a bola o mais comum, né, que a gente vai ver no desenho. Para fazermos essa atividade, podemos utilizar a bolinha de meia, de fita crepe, de papel, enfim, essa é uma ótima atividade de coordenação motora. Lembrando que coordenação motora vai ser toda uma organização do nosso corpo, né, onde nós temos, se a gente for analisar, nós temos uma estrutura corporal que nos possibilita o movimento. E aí o que acontece? Dentro dessa organização, quando nós vamos crescendo, nós vamos reconhecendo, nós vamos aprendendo, nós vamos trabalhando com algumas habilidades, né, que vão favorecer. E aí quando a gente pode analisar os movimentos de correr e de saltar, requer
de grupos musculares, requer dessa organização corporal que nós devemos ter para poder realizar. Então, essa coordenação motora vai favorecer para que o movimento aconteça. Nessa lógica aqui nós vamos ver esse desenho, e a lógica é essa: você deverá estar manipulando a bolinha, né, da bolinha que você tiver pequena, né, basicamente para que você possa estar pegando com as mãos e fazendo esse movimento, né, de jogar. Primeiro você pode começar apenas com uma bolinha, jogando para cima e pegando. Você pode pegar a bolinha numa mão e jogando para cima e pegando com a outra. Depois você vai colocando uma segunda bolinha, fazendo a mesma lógica. Pega na mão, joga a bolinha para cima para pegar na outra, e antes dela, quando você jogar, você vai estar fazendo esse mesmo movimento com as duas. Percebe que aqui no desenho ele está utilizando quantas bolinhas? 3 bolinhas. E aí o que acontece? Ele jogou as bolinhas para o ar no intuito de essa primeira vai chegar na mão, nessa primeira mão. Ele, quando chegar aqui, ele já vai jogar para cá e assim sucessivamente, né? Essa ordem para que ele possa fazer esse movimento de giro, né? Fazendo essa troca com as mãos, mas é uma forma bem rápida. E aí, como eu falei, não precisa fazer com as 3. Você pode fazer com as 3 posteriormente, assim que você conseguir ter mais confiança. Faz com uma primeiro, depois você faz com 2, e se você conseguir fazer na terceira, ok. Por fim, nós temos a atividade do pé de lata, que também é uma atividade muito conhecida. Não sei se você já realizou, mas aqui essa atividade vai mostrar um pouco sobre ela e ajuda a realizar, né? Primeiro fala como a questão da construção dos materiais necessários, que é um barbante ou corda fina e 2 latas iguais, né? Desenvolvimento: construa o pé de lata com a criança, então você é responsável estar auxiliando. Esse instrumento também poderá ser chamado de sapatinho de lata. Essa atividade é de coordenação motora e equilíbrio. Nós já tínhamos falando sobre a questão da coordenação motora. Por exemplo, dentro da coordenação motora, nós temos a coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. Coordenação motora grossa é quando nós realizamos movimentos com os grandes grupos musculares, com as articulações. Quando a gente pensa, por exemplo, movimento que vai trabalhar com os joelhos, né, as articulações maiores com os movimentos. Igual correr, por exemplo, se a gente for analisar, requer dessa estrutura, né? E coordenação motora fina, por exemplo, é quando a gente pega uma tesoura e começa a recortar. Então nós temos o movimento das mãos, que ela é um movimento que não requer de uma estrutura maior, apenas do movimento dos dedos, então a gente chama de coordenação motora fina. Depois disso, pede para que você fique atento à segurança. Isso é fundamental, né, da criança durante a atividade. Então você é responsável ficar próximo da criança para que ele possa ter segurança e confiança para realizar. Aqui nós temos o desenho, né, que nos mostra a lógica, né, de como realizar, né? Mas aí no caso a gente tem aqui algumas orientações para poder ajudar a fazer. No caso, só pede para que você pegue 2 latas e faça os furos no fundo, de modo que possam passar os cordões pelo orifício, ou seja, por esse buraco que você fez. E aí você vai estar auxiliando, né, a criança na atividade. Passe os cordões em um dos furos, puxe-os até a altura desejada, observando a melhor medida que a criança fique em pé. Então é importante que você possa estar pedindo para, depois de furado, depois de passar dessa corda, você pode estar pedindo para que ela fique em pé em cima das latas, para poder ter uma dimensão até que a altura que você vai estar deixando essa corda. Ainda com a criança em pé sobre a lata, para manter a altura desejada do barbante, passe o cordão pelo outro furo e amarre bem forte. Puxe o cordão de modo que o nó fique no fundo da lata. Depois de pronto, a criança poderá enfeitá-la à sua maneira, estimulando a imaginação. Nós temos as orientações, como eu disse, mas aqui, como eu disse, o desenho que nos ajuda bastante. E essa forma, né, você pode estar utilizando até esse prendimento desse cordão, né, na lata de outras maneiras, tá certo? Da forma que você conseguir achar mais fácil, mais interessante, certo?
Aqui é apenas orientação para que você possa estar seguindo, mas se você tiver uma forma mais fácil, conhecer uma forma mais fácil, poderá estar utilizando também. Então, galera, eu agradeço você que assistiu essa videoaula até o final. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!